Imagine se tudo o que você aprendeu sobre os textos mais antigos da humanidade fosse apenas uma fração da verdade. E se, escondida nos entrelinhas de profecias milenares, estivesse a descrição de algo tão além da nossa compreensão para aquela época que só pudesse ser interpretado como divino. Algo que voava, rodopiava com uma precisão impossível e era feito de fogo e glória, mas que, sob um olhar mais atento e menos dogmático, poderia revelar uma tecnologia tão avançada quanto a nossa? Talvez até mais. Prepare-se para desvendar o impossível, para ver com outros olhos o que foi registrado há milênios. O que Ezequiel realmente viu não foram apenas visões, mas a representação de uma máquina, uma tecnologia, um encontro que desafia tudo o que sabemos sobre a antiguidade e que pode redefinir nossa compreensão do próprio universo e do nosso lugar nele. Em um tempo de exílio e desespero, às margens do rio Quebar, na Babilônia, um homem chamado Ezequiel, um sacerdote levado cativo, estava imerso na mais profunda angústia. Jerusalém havia caído, o templo estava destruído e a esperança de um povo se esvaía sob o jugo de um império estrangeiro. Era um período de trevas, de questionamentos sobre a própria existência de Deus em meio a tanta dor. A paisagem era árida, o ar pesado com a poeira do cativeiro e o silêncio da ausência divina parecia esmagador. Foi nesse cenário de desolação que Ezequiel, de repente, viu os céus se abrirem. Não era uma visão comum, nem um sonho corriqueiro. O que se desenrolou diante dos seus olhos não se encaixava em nenhuma categoria conhecida. Ele descreve um vento impetuoso, uma nuvem espessa e um fogo refulgente, um brilho intenso que irradiava de seu centro. Não era uma tempestade natural. Era algo mais. Algo que desafiava a lógica, a física e a própria imaginação humana daquele tempo. Mas será que o profeta, em sua linguagem limitada, descreveu um fenômeno sobrenatural ou de fato presenciou algo que a humanidade só veria conceber milhares de anos depois? Qual era a verdadeira natureza do que Ezequiel chamou de carruagem? Um trono de glória, mas que possuía características que pareciam mecânicas. O que essa anomalia no texto bíblico pode nos revelar sobre a compreensão antiga do que é divino e do que é, ou poderia ser, tecnologia. A narrativa de Ezequiel começa de forma avassaladora, conforme registrado em Ezequiel capítulo 1, versículo 4. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem, com um fogo refulgente e um resplendor ao redor dela, e do meio do fogo saiu uma coisa como o brilho de âmbar. Um vento tempestuoso, uma grande nuvem, fogo refulgente. Este não é o prelúdio de uma teofania comum. É a descrição de um evento que se aproxima com a força e o som de uma máquina poderosa. O brilho de âmbar, um metal com propriedades elétricas, sugere algo que irradia energia, um calor que não é meramente místico, mas quase industrial. Poderia essa tempestade de fogo ser uma manifestação da glória divina ou a entrada atmosférica de um objeto com capacidade de controlar o ambiente ao seu redor? A forma como a descrição se inicia já nos lança em um abismo de questionamentos, onde a fronteira entre o sagrado e o inexplicável se torna difusa. E do centro dessa luminosidade emerge algo ainda mais espantoso. A descrição é minuciosa, quase um manual técnico, mas narrado com a linguagem poética e simbólica de um profeta. Em Ezequiel, capítulo 1, versículos 5 e 6, lemos: "E do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes, e esta era a sua aparência. Tinham a semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, e cada um 4 asas." 4 seres, cada um com 4 rostos e 4 asas. A representação de seres angelicais, de querubins, é comum nas Escrituras,
Mas a maneira como Ezequiel detalha suas características transcende a imaginação típica. Rostos de homem, leão, boi e águia, em Ezequiel capítulo 1, versículo 10, não são apenas símbolos de majestade ou domínio, mas talvez representações funcionais ou visuais de múltiplos ângulos de percepção ou operação, como câmeras ou sensores multifacetados voltados para todas as direções. Imagine a perplexidade de um observador antigo diante de uma estrutura complexa que se move e vê em todas as direções simultaneamente. Mas será que esses seres eram realmente criaturas orgânicas ou representações antropomórficas de componentes complexos de uma estrutura maior? Talvez drones operacionais ou robôs de vigilância? Pense, se um observador de uma civilização antiga descrevesse um helicóptero de combate com sensores de imagem avançados, ele veria uma estrutura com asas que giram, rostos, janelas ou lentes, por onde homens observam. Ele não teria a linguagem técnica para turbina, sensor infravermelho ou monitor de voo. A analogia nos força a questionar a literalidade do relato, abrindo portas para uma interpretação que honra a fidelidade do registro, mas expande sua possível compreensão. O que realmente significa uma semelhança de homem num contexto tão inusitado? A cada 30 segundos, Ezequiel nos entrega um novo enigma que se aprofunda. Em Ezequiel, capítulo 1, versículos 15 a 18, a descrição atinge seu ápice de estranheza e precisão. Olhei para os seres viventes, e eis que havia uma roda sobre a terra junto a cada um dos seres viventes, dos seus 4 rostos. O aspecto das rodas e a sua obra era como o brilho de berilo, e as 4 tinham uma mesma semelhança, e o seu aspecto e sua obra era como roda no meio de roda. Andando elas, iam pelos seus 4 lados, não se viravam quando andavam. As suas cambas eram altas e terríveis, e estas 4 cambas estavam cheias de olhos ao redor. Rodas no meio de rodas. Uma descrição que parece desafiar a própria geometria euclidiana para aquela época, e que ressoa com a complexidade de engrenagens ou sistemas concêntricos. Como uma roda poderia estar dentro de outra e ainda assim funcionar, sem atrito aparente, movendo-se com tal fluidez? Isso ecoa a mecânica de um giroscópio, de rodas omnidirecionais ou de um sistema de propulsão vetorial, algo que a tecnologia humana só alcançou muito recentemente. As cambas cheias de olhos podem ser sensores de luz, câmeras de vigilância, pontos de observação, talvez até mesmo mecanismos de projeção de imagens ou luzes de navegação. O termo terríveis aqui não se refere ao medo, mas à sua grandiosidade, à sua complexidade incompreensível, à sua capacidade de inspirar assombro pela sua engenhosidade. Pense por um momento, como um homem do século 6 a.C. descreveria um drone avançado, com múltiplas câmeras de 360 graus e capacidade de voo complexo que se move em qualquer direção sem a necessidade de rotacionar seu eixo? A linguagem seria limitada, a analogia seria com o que ele conhecia: animais, elementos naturais, formas geométricas simples, mas o detalhe transcende a metáfora. A precisão dos detalhes de Ezequiel é chocante. Rodas no meio de rodas. A capacidade de mover-se pelos seus 4 lados sem girar. Isso não soa como uma metáfora poética genérica, mas como uma tentativa desesperada de descrever uma realidade física, um mecanismo que ele não tinha termos para nomear. Seria possível que essa descrição detalhada não seja uma figura de linguagem, mas um registro literal, apesar de incompreendido, de um evento tecnológico? Este é o canal Voz das Escrituras, onde desvendamos as camadas ocultas da história, desafiando a percepção comum e buscando a verdade nas entrelinhas. Se você está achando isso tão intrigante quanto nós e sentindo a urgência dessa revelação,
Deixe o like e inscreva-se no canal para não perder nenhuma das nossas investigações profundas. Ative as notificações para fazer parte dessa comunidade que busca a verdade, que pode redefinir o que sabemos. Ainda em Ezequiel capítulo 1, versículo 19, ele prossegue com a interconexão. Quando os seres viventes andavam, as rodas andavam ao lado deles. E quando os seres viventes se elevavam da terra, as rodas se elevavam. Isso sugere uma interconexão intrínseca, uma unidade de movimento. Não seres separados, mas partes orgânicas de uma única e colossal máquina voadora. Não há descoordenação, mas uma simbiose perfeita entre os componentes. E em Ezequiel capítulo 1, versículo 20, para onde quer que o Espírito os levava, iam, e as rodas se elevavam com eles, porque o espírito dos seres viventes estava nas rodas. O termo espírito aqui em hebraico é ruach, que pode significar vento, sopro ou até mesmo princípio de movimento, impulso, energia motriz, força controladora. Seria o ruach uma referência a um motor, a um sistema de propulsão interno, uma inteligência artificial que controlava esses movimentos complexos e coordenados? O que mais nos intriga é a descrição do som, um elemento que raramente é tão detalhado em visões puramente espirituais. Em Ezequiel, capítulo 1, versículo 24, e andando eles, ouvi o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Todo-Poderoso, o ruído de um tumulto, como o ruído de um exército. Não é o suave e etéreo bater de asas de anjos, como imaginamos, mas um ruído de muitas águas, como o ribombar de uma cachoeira ou o deslocamento maciço de ar de uma grande aeronave. A voz do Todo-Poderoso, que evoca o som de um poder indomável, um tumulto, o barulho ensurdecedor de uma grande máquina, um exército, a força e o impacto de algo vasto e em movimento. Poderia ser o som de motores potentes, de turbinas ou de um sistema propulsor gerando uma quantidade imensa de energia e deslocamento de ar. Um som que, para um homem daquela época, só poderia ser comparado à força esmagadora de uma cachoeira, ao estrondo de uma batalha ou à própria natureza em sua fúria. E no alto dessa estrutura colossal, em Ezequiel, capítulo 1, versículo 26, vemos a coroação do mistério. E sobre o firmamento que estava por cima da sua cabeça havia a semelhança de um trono, como de uma safira, e sobre a semelhança do trono havia uma semelhança como a aparência de um homem assentado sobre ele. Um trono de safira, brilhante, reluzente, e a figura de um homem. Alguns teólogos propõem que essa é uma manifestação direta da glória de Deus, a sua presença em toda a sua majestade, mas outros, baseado na análise de termos e descrições técnicas, sugerem que o trono seria um centro de comando, um console de controle e a aparência de um homem, uma representação, talvez holográfica, uma projeção de um piloto ou operador, ou a presença de um ser pilotando essa complexa estrutura. O firmamento que ele descreve não é o céu azul, mas uma superfície sólida e transparente como cristal que servia de plataforma para esse trono, uma cabine de controle. A narrativa de Ezequiel, com suas rodas voadoras e seres complexos, nos convida a ir além da interpretação literal e dogmática, a expandir nossos horizontes de compreensão. O que ela poderia revelar sobre a mente humana e sua capacidade de interpretar o desconhecido, o que está fora de sua realidade percebida? É possível que o texto bíblico, com sua linguagem simbólica e poética, também seja um registro histórico velado, uma tentativa de documentar eventos que estavam muito além da compreensão tecnológica da época? É a história de um encontro que transcende o tempo, uma prova da vastidão do que ainda não compreendemos sobre o universo e suas possibilidades? Sejam visões celestiais indescritíveis ou encontros com uma tecnologia inexplicável e superior, a história de Ezequiel nos confronta com a humildade do nosso conhecimento. Ela nos força a questionar: o que mais está oculto nas Escrituras, esperando para ser desvendado com um novo olhar, com uma mente aberta para o que a ciência e a fé podem surpreendentemente convergir?
A busca por essas respostas não diminui a fé, mas a aprofunda, transformando-a em uma jornada de investigação e discernimento, onde cada nova pergunta nos leva mais perto de uma verdade mais complexa e rica. Ela nos lembra que a verdade pode ser multifacetada e que o mistério não é uma barreira intransponível, mas um convite irresistível à exploração. Que lições podemos tirar disso em nossa vida, em nossa busca por significado? Talvez a mais importante seja de manter a mente aberta, de não temer o que desafia nossas convicções mais arraigadas e de continuar buscando, pois a compreensão verdadeira muitas vezes se encontra nas entrelinhas, nas sombras do que nos é familiar. O livro de Ezequiel não é apenas um relato profético, mas um desafio à nossa percepção, um portal para o desconhecido que nos convida a questionar e a refletir sobre a vastidão do universo e as possibilidades que transcendem nossa compreensão atual, tanto a nível espiritual quanto tecnológico. Ele nos impele a imaginar o imaginável, a ponderar o incompreensível e a reconhecer que talvez a realidade seja muito mais fantástica do que ousamos admitir. Diante de tudo que Ezequiel testemunhou, com suas descrições tão vívidas e enigmáticas, o que você acredita que ele realmente viu? Seriam anjos com mecanismos celestiais, manifestações de uma glória divina pura e inatingível, ou a representação de uma tecnologia que desafia a cronologia da história humana, talvez uma intervenção de seres com capacidades muito além da nossa? Qual a sua interpretação de um evento extraordinário que ecoa através dos milênios? Deixe seu comentário e junte-se à discussão. Sua perspectiva é fundamental para o Voz das Escrituras desvendar esses mistérios. Se essa revelação te surpreendeu, te fez questionar e despertou uma curiosidade insaciável, então você precisa saber que estamos apenas começando. Nós, do Voz das Escrituras, somos impulsionados pela busca incessante da verdade que está escondida, da sabedoria que se revela nas entrelinhas. Se você ainda não deixou o like, faça isso agora, pois seu apoio nos impulsiona. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos capítulos dessa jornada investigativa que promete abalar suas convicções mais profundas. Faça parte da comunidade que ousa perguntar e explorar. E, por falar em mistérios voadores e encontros inusitados, Ezequiel não foi o único a testemunhar tais maravilhas e a ter um destino que desafiou as leis da mortalidade. Há outro relato, igualmente enigmático, de um homem que subiu aos céus em um turbilhão, em uma carruagem de fogo que parecia desafiar todas as leis da natureza, deixando para trás seu sucessor com a missão de continuar o seu legado. No nosso próximo vídeo, mergulharemos nas profundezas do tempo para desvendar o fascinante e igualmente misterioso relato das carruagens de fogo de Elias. Prepare-se para mais uma revelação que pode abalar suas convicções sobre o que é possível e o que foi registrado há milênios. Você não vai querer perder.